Olá, hoje no mundo político, o PSB em Minas sob novo comando. Após perder musculatura no estado nos últimos anos, a legenda se reorganiza para as eleições municipais de 2024. Está nas bases dos governos Lula e Zema e aposta em novos filiados para voltar a crescer. Sobre as diretrizes partidárias e as perspectivas da pauta de votações na Assembleia, eu converso com o deputado estadual Noraldino Júnior, que assumiu recentemente a presidência do Partido Socialista Brasileiro em Minas Gerais. Prazer recebê-lo, deputado Noraldino. Prazer, Marco, muito grande estar aqui para discutir esses temas tão relevantes para o estado de Minas. Deputado, o senhor está em seu terceiro mandato na Assembleia, dirigia o PSC em Minas e se filiou ao PSB no início deste mês em um ato bastante prestigiado, com a presença da direção nacional do partido, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Assumir logo a presidência do Diretório Estadual já era uma pré-condição para essa troca de legenda. Como é que se deu esse convite? Na realidade, eu fui convidado a estar participando, a me ingressar no PSB, no Partido Socialista Brasileiro, pelo vice-presidente e pelo presidente nacional do partido, que é o Carlos Siqueira, e nós começamos a dialogar e conversar sobre a expectativa do presidente para Minas Gerais. E o convite se estendeu à presidência do partido e eu entendi que o partido precisava de uma renovação e de estar num momento de crescimento, O partido, como foi colocado aqui, ele perdeu um pouco a musculatura e eu assumi com um grande desafio de fortalecer o partido no estado de Minas Gerais, nas eleições de 2024 e também com foco nas eleições de 2026, que é uma eleição muito importante para todo o partido, que são as eleições onde a candidatura que está em jogo é a candidatura de deputado estadual e de deputado federal, que significa muito para o partido, senadores, governadores e presidente da República. Então, o grande desafio agora é fortalecer o partido e eu tenho trabalhado para, após esse diagnóstico inicial, entender o partido no Estado, eu possa dar continuidade nesse trabalho, assim como nós fizemos no PSC, quando foi a única legenda que eu me ingressei até agora, e eu entrei no PSB para não sair mais. Então, é sobre essa troca, O PSC é um partido conservador, de centro-direita, apoiou o governo Bolsonaro, a sua tentativa de reeleição, ao contrário do PSB, que é um partido tradicional, histórico, de centro-esquerda. Há nessa troca também um reposicionamento político pessoal do senhor? É lógico que quando eu me posiciono no partido, eu tenho que entender quais são os princípios do partido e me adequar aos princípios do partido. A minha conversa foi muito clara com o presidente, eu tenho com o presidente nacional do partido, eu conheço os princípios do partido do PSB, a quem me convidou, o presidente nacional do partido, juntamente com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, são pessoas que eu tenho grande admiração por eles e para mim é de forma muito tranquila. Eu sempre me posicionei no centro, eu sempre fui um parlamentar mais de centro, então eu não tenho problema nenhum estar desenvolvendo esse trabalho e para mim é um orgulho muito grande ingressar no PSB, partido de nomes de referência nacional, e assumir esse grande desafio. Eu vou entregar um partido muito maior do que nós pegamos. Então, foi noticiado na imprensa, deputado, que houve ali um certo incômodo de setores tradicionais do PSB no estado com essa mudança de comando. Como é que o senhor está lidando com essa repercussão? Essas conversas para parar arestas internas vão acontecer no primeiro momento? Isso é normal em qualquer partido, em qualquer mudança, Agora, eu estou dialogando com a base, dialogando com os mandatários do PSB, com as comissões provisórias. É certo que não tem como você conversar com todos os membros num curto período de tempo. Qualquer movimento é legítimo. Então, qualquer movimento que venha a ter ou de insatisfação, eu só acho que é muito prematuro você desenvolver qualquer tipo de movimento sem ter entendido qual é o propósito. O propósito que eu vim foi para fortalecer o partido, foi para fazer do partido um partido em conjunto com os nossos colegas, fazer um partido grande em Minas Gerais. Em números, o PSB tem atualmente 369 diretórios municipais em Minas
e aproximadamente 50 prefeitos. O partido já definiu metas para as eleições municipais do ano que vem? Nós estamos fazendo diagnóstico, esse número, nós não temos esse número de diretórios, nós temos um número aproximado de comissões, então nós estamos fazendo uma avaliação de todas essas comissões provisórias, de todos esses diretórios, para que a gente, assim que tiver esse diagnóstico, isso tem que ser feito. Esse número é somado, então, diretórios e comissões provisórias. Sim. Então nós estamos fazendo esse diagnóstico para que a gente possa não só tomar as decisões em relação a essas comissões, mas também a ampliação do partido em relação à eleição de 2024, como também a eleição de 2026. Nós já estamos trabalhando a vinda de pré-candidatos a 2026 para a chapa de deputado federal e deputado estadual, com as regras já pré-estabelecidas, o que o partido hoje ele tem sido uma sigla extremamente atraente para para parlamentares que já foram experimentados nas eleições anteriores, quanto para novos potenciais candidatos para o parlamento. Hoje aqui na Assembleia é só o senhor e o deputado Neilando Pimenta, não é isso? Por enquanto. E na Câmara dos Deputados também foi eleito apenas um deputado. Né? Nós não tivemos a eleição, não foi eleito nenhum deputado representando Minas Gerais. Então, esse é um quadro, que nos chama atenção, né? Como é que nós temos aí 48 prefeituras e nenhum deputado eleito. Nós queremos agora, estamos atraindo e trabalhando uma ampliação do PSB em todo canto de Minas Gerais, com políticos e com pessoas que tenham o compromisso de contribuir para o crescimento do partido. E contribuir para o crescimento do partido significa desenvolver o trabalho de 2024, entendendo que o trabalho de 2024 trará consequências e obrigatoriedades também para 2026, porque nós precisamos de que o PSB eleja um número significativo de deputados federais e deputados estaduais, e com possibilidade até de nós estarmos aí disputando o governo de Minas, disputando candidaturas a Senado. Então, nós estamos trabalhando e eu acredito que dentro de alguns meses o PSB já vai surpreender em Minas Gerais. Antes de 2026, né, nós temos 2024, e aí tem algumas eleições que chamam aí mais atenção. Uma delas é da Prefeitura da capital aqui, de Belo Horizonte. O nome do ex-vice-governador Paulo Brant já foi especulado, né, como um possível candidato a prefeito pelo PSB. O que o senhor está imaginando para essa disputa aqui na capital? Olha, o nome do Paulo Brant é um nome respeitado em todo canto, de Minas Gerais e também de Belo Horizonte. O que nós estamos trabalhando é fazendo as articulações, dialogando. Eu já tive uma reunião com o Paulo Brant. Nós estamos num momento aí de muita incerteza na sucessão do município de Belo Horizonte. Então, o nome do Paulo Brant vem como um nome forte, é um nome que traz respeito, traz credibilidade, traz seriedade para o partido. Então, nós estamos trabalhando, dialogando com todos os atores que podem vir a estar envolvidos aí numa futura campanha para encorpar essa campanha. O PSB tem história na capital, inclusive, né? Do ex-prefeito Célio de Castro. Célio de Castro, Márcio Lacerda, né? Você vê que quando você coloca para a população a gestão do Márcio Lacerda, traz aí uma boa lembrança, né? De uma gestão, de uma boa gestão, né? Com todo mundo que eu converso em Belo Horizonte, eles ressaltam aí o mandato do Márcio Lacerda como um mandato que deixou história para a capital. O senhor também é uma liderança, né, importante lá na Zona da Mata, e o nome do senhor já é especulado também, né, para a disputa majoritária em Juiz de Fora. Está no seu horizonte? Político a gente sempre não pode excluir possibilidades, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com a cidade de Juiz de Fora. Eu busco nomes que trazem um novo modelo de gestão para a cidade. Então, se eu não tenho, eu posso sair candidato ou posso apoiar um nome que represente isso.
eu posso dizer que até agora eu não encontrei um nome. Eu tenho uma preocupação muito grande com a cidade. Foi a cidade que me possibilitou chegar até aqui. Como é que está a relação do PSB com a administração atual da cidade, né, da prefeita Margarida Salomão? Não, nós não temos uma relação de cordialidade, mas não temos aí nenhum vínculo e nenhuma obrigatoriedade, nenhum vínculo em relação à sucessão. Eu acho que a Prefeitura de Juiz de Fora tem deixado muito a desejar. Nós temos compromissos importantes que foram feitos na campanha e que não foram cumpridos com a sociedade de Juiz de Fora, o que me deixa numa situação assim, de bastante tranquilidade em relação ao posicionamento sobre a sucessão de Juiz de Fora. Vamos passar agora para a pauta da Assembleia, que está bastante agitada nesses dias. As últimas semanas aqui, deputado Noraldino, foram marcadas por manifestações críticas ao governo Zema de vários deputados da própria base. O senhor foi um dos que externou insatisfações ali em relação a essa questão, né, da tributação da ração de pets como produtos supérfluos, outras questões que o senhor vinha pontuando também aí aqui no plenário e nas comissões. Como é que está a relação do Executivo com a Assembleia, primeiramente, de forma mais geral? Ela continua conturbada, na sua visão? Eu acho que a minha avaliação com relação ao Executivo, e aí o deputado Gustavo Valadares assume agora a Secretaria de Governo, nós tivemos um avanço muito grande na liderança que é com o João Magalhães assumindo a liderança do governo. É um parlamentar que ele goza de um prestígio com os demais colegas, ele tem a fama de cumpridor de compromissos, então isso amenizou um pouco a situação, a relação do governo com a Assembleia. É bom notar que a relação do parlamento com a Assembleia, ela vem se desgastando do Executivo, do Executivo, do governo com a Assembleia, ela vem se desgastando principalmente pelo fato do governo não valorizar e não entender, não buscar entender e não valorizar o mandato do parlamentar. Isso vem desde a legislatura passada, né? Essas queixas. Porque nós temos aí no parlamento, isso você pode mudar os deputados, mas você nunca vai mudar a essência do parlamento, que são vários deputados, cada um representando uma região, outros representando segmentos, outros representando algum segmento religioso, enfim. Nós temos aqui, e a boa gestão de um poder executivo, ela significa você ter uma boa gestão interna, que é você administrar internamente, mas trabalhar o ambiente, porque trabalhar um ambiente institucional. E nesse ponto o governo vem historicamente com falhas com a Assembleia. Tem um problema pessoal do governador também nesse sentido, porque ele vira e mexe dá declarações que às vezes não são bem recebidas no parlamento. Teve uma recente que ele se referiu dizendo que deputados gostavam era de tomar café com ele. De tirar foto, de não sei o quê. Pois é, eu não entendo. E você vê como é que soa isso. Se ele fala que o deputado não gosta de bons projetos, só gosta de tirar foto e gosta de acompanhar o governador, ele está falando com quem? Ele está falando com deputados da base, deputados que o apoiam. Então, para você sentir como que hoje o governo ele lida com parlamentares que têm apoiado. Eu, por exemplo, apoiei o governo, tem 4 anos e meio que eu venho apoiando o governo. Então, essa relação, embora o governo, ao nomear o João Magalhães, tenha amenizado, é uma relação que traz aí uma necessidade de mudança no DNA do governo. O PSB, né, integra na Assembleia o bloco Avança Minas, que é liderado pelo PL. O posicionamento da legenda em relação ao governo Zema, a gente pode definir hoje, né, no atual momento, como sendo governista ou independente? Independente. Porque nesse bloco tem alguns deputados que se declaram mesmo independentes. Eu digo independente porque depende do posicionamento,
Um exemplo claro disso aí foi essa proposta do governo em sobretaxar, em incluir no aumento de impostos ração para pet. Então, isso mostra a total falta de respeito do governo estadual com o parlamento, com o deputado que sempre o apoiou. O senhor tem protagonizado essa discussão aqui. Como é que foi para construir esse acordo, né, que acabou retirando no relatório que foi aprovado em comissão, o último, o mais recente, acabou retirando, né, essa alíquota adicional para a ração de pets? Primeiro, deixar claro, Marco, que tudo isso está acontecendo fruto de uma grande mobilização. Mobilização não só a nível municipal, estadual, mas a nível nacional. Então, isso reflete a angústia e o desespero e a chateação de grande parte da sociedade com uma proposta tão absurda quanto essa. E eu tenho que fazer justiça que nós estamos chegando nesse ponto e eu tenho que agradecer ao nosso presidente Tadeuzinho, porque ao entender a complexidade dessa matéria, a gravidade dessa matéria e a consequência dessa matéria na vida, não é só dos protetores, não. Quantas pessoas que estão nos ouvindo aqui, que tem dentro da sua família um membro que é um animal não humano de 4 patas? Hoje nós estamos falando de família multiespécie. Então, você imagina um cidadão de baixa renda, que já está com o seu orçamento todo ele comprometido, e às vezes tira do prato para dar o de comer para um animal. Você imagina, aumentar R$1 já faz diferença. Mas você imagina qual é a consequência na vida dessa pessoa. Então, eu tenho que agradecer, sim, a mobilização. Eu encabecei essa luta e eu tive apoio de parlamentares aqui. Cito aqui deputado o Tadeuzinho, que foi um grande apoiador desde o início, deputada Chiara, deputado Dorgal Andrada. São pessoas que deram força para que esse absurdo não prosperasse, né? Então, eu acho que falta no governo sensibilidade, entender as consequências das suas ações, que todas as ações têm reações. Com as últimas mudanças no relatório desse projeto, o senhor acredita que ele passa pelo plenário? Ainda estamos nesta terça-feira aqui de gravação, ainda com esse cenário indefinido. Eu estou numa situação assim, eu não tenho tranquilidade de votar o projeto, mas eu tenho como relatório, foi incluído no relatório a retirada de ração como item supérfluo, então eu tenho que posicionar a favor do relatório como um todo, porque aí eu retiro a ração de item supérfluo e assim eu já tiro a possibilidade de, num futuro, ter outra iniciativa, ou desse governo ou de outro governo, para colocar esse adicional novamente. Então, eu estou trabalhando aqui para que hoje nós possamos transmitir a toda a sociedade mineira e também a toda a sociedade brasileira essa conquista de barrar, de encerrar e acabar com a possibilidade do aumento da ração PET. O senhor tinha também uma bandeira, né? Tem uma bandeira de tornar a ração PET um item essencial, de consumo essencial. Isso não será possível nesse momento? Essa é uma segunda emenda. Eu estou trabalhando ela foi derrubada na comissão, então eu estou trabalhando para que ela seja destacada, né? E se ela for destacada, eu vou fazer a defesa dela para que a gente possa aprovar, para que ela seja não só essencial, mas nós tenhamos aí uma redução nas alíquotas, passando de 18% para 12%. Essa é uma grande luta e isso vai trazer um desconto, né? Vai abaixar o preço das ações para toda a sociedade mineira. Só para pontuar quem está nos assistindo, nós estamos gravando aqui 16h55, né? Esse relatório não foi votado ainda nesta terça-feira, até esse momento, no plenário. Deputado Noraldino, a gente ainda precisa conversar rapidamente sobre outras prioridades, né, do governo Zema para o restante do ano, declaradas, que são as privatizações, né, com uma PEC aí que foi encaminhada para a Assembleia, né, que retira a obrigatoriedade de referendo popular, e a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal. Mas são dois temas que estão parados neste momento, né, na Assembleia, não estão avançando. O senhor vê clima para que eles caminhem? Olha só, a gente está falando, eu vou concentrar com relação à questão do referendo, e as pessoas têm que entender que, de forma clara
que esse projeto ele traz um item significativo. Nós não estamos falando de ser a favor ou contra a privatização A ou B, mas quando você propõe a retirada do referendo, você coloca a retirada de um direito de opinar da sociedade, é um item mais complexo. Então, é necessário uma reflexão maior. Nós estamos falando de posicionamentos importantes para o futuro de Minas Gerais. Então, eu acredito que essa matéria vai ser apreciada com mais rigor por todos os outros parlamentares, né? Nós estamos falando de... O senhor tem uma posição pessoal? Seria contra, em princípio? Olha, é o que eu estou te falando. Nós estamos... uma questão é em relação à privatização de determinada empresa, ou da CEMIG, da Copasa. Essa seria um posicionamento. Agora, você ter um posicionamento, que hoje foi uma conquista da sociedade, é o posicionamento, o referendo popular. Então é preciso entender qual que é o posicionamento, como que a sociedade vê essa proposta, para que a gente possa nos posicionar. E regime de recuperação fiscal, como é que o senhor vê? Eu acredito que nesses próximos dias nós vamos entender aí os avanços que tiveram nos acordos a nível federal, para entender qual que será a proposta concreta que vai ser trazida aqui para a Assembleia. Não tem um plano, né? Apresentado. Então nós estamos esperando esse posicionamento, para que aí a gente possa fazer o estudo, mas também é um tema que vai ser debruçado por todos os parlamentares. São temas complexos, que existe aí a necessidade de uma avaliação mais minuciosa por todo o parlamento, né? O governo tem um momento positivo, porque, por sorte do governo, o presidente eleito foi o Tadeuzinho. Você vê que o Tadeuzinho ele tem trazido aqui na casa uma pauta totalmente republicana, apesar de não ter tido o apoio do governo e ter disputado a eleição com outro candidato inicialmente, depois teve o acordo, mas o governo não era favorável inicialmente à candidatura do presidente Só Tadeuzinho. aderiu no último momento. Aderiu no último momento. O Tadeuzinho vem demonstrando aqui uma total preocupação, primeiro, com o Estado, tendo uma posição totalmente republicana, pensando no Estado de Minas Gerais. Então, o governo tem esses pontos positivos. Nós temos um presidente que passou a borracha no passado e tem se posicionado, tem ajudado muito o governo, colocando para votar todos os projetos que o governo tem pedido e tem demonstrado que são importantes. Nós temos aí o líder João Magalhães, que é um líder que mudou um pouco a realidade da casa. Então, eu acho que está na hora do governo aproveitar esses momentos e entender melhor o parlamento para que melhore essa relação com o governo do Estado. Deputado Noraldino, muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político. Sucesso ao senhor à frente das missões no PSB. Muito obrigado. Conversei com o presidente do PSB em Minas Gerais, deputado estadual Noraldino Júnior. Falamos sobre as articulações da legenda para as eleições municipais de 2024, os posicionamentos nos governos Lula e Zema e as perspectivas da pauta de votações na Assembleia. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.